O que seria aprofundar a visão espiritual? Por onde cada um de nós inicia esse processo de espiritualidade? Quase sempre tocados por um mestre espiritual. A grande maioria aqui, na qual eu me incluo, tocados pelas palavras, pela história, pela mensagem de Jesus. A gente ouve, né, sobre um homem, que é conhecido como Filho de Deus, que produz milagre, que ensina para a gente o caminho da desilusão. Conheça a verdade e ela vos libertará. Fala sobre a importância do amor, do desapego, da paciência. Então, quase sempre iniciamos essa jornada tocados por um mestre dentro de uma tradição. E hoje, mesmo sendo professor de yoga, eu tenho essa grande influência, que é o professor Hermógenes, e principalmente o meu guru, o Sai Baba. O Sai Baba tem um ensinamento que diz assim: só existe uma religião, a religião do amor. Só existe uma raça, a raça humana. Só existe uma linguagem, a linguagem do coração. Só existe um Deus e ele é onipresente. É o mesmo Deus para todo mundo. Ele pode ser chamado por muitos nomes diferentes, mas é sempre o mesmo que responde. Ele pode ser chamado de muitas formas diferentes, mas é sempre o mesmo que responde. Então, partindo desse princípio, mesmo sendo professor de yoga e tendo os Vedas, como as escrituras que fazem mais sentido para mim, eu naturalmente reconheço o Evangelho de Jesus como uma mensagem absolutamente perfeita, e quem segue, quem vive o Evangelho, vai atingir a meta, que é yoga, no sentido de união com Deus. Assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um, em algum momento nós também despertaremos essa consciência. Então, eu falei para vocês, não somos seres humanos que têm um espírito, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Tem um gato aqui atrás também, que acabou de aparecer, que também é um ser espiritual, passando por uma experiência nesse corpo animal. Mas, a partir de onde, então, afirmamos esses somos seres espirituais? Justamente do contato com esses avatares, com essas encarnações divinas. Jesus diz assim para cada um de nós: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Quando eu estudo o Evangelho de Jesus, assim como qualquer outro texto sagrado, eu me detenho em cada frase, às vezes dentro de uma mesma frase, em cada afirmação. Porque Jesus olha para mim e diz: vós sois deuses. Jesus olha para mim, como para cada um de vocês, e diz: vós sois a luz do mundo. Então eu ouço, eu leio o que ele está falando e imediatamente entro em contato com o como eu me percebo. E eu peço que vocês façam isso agora. Vocês, nesse instante, se percebem como a luz do mundo? Vocês, neste instante, se percebem como divindades? Se percebem mesmo, não é? Eu aceito a ideia. Pode ser, ou eu concordo. Eu estou fazendo a pergunta para vocês e para mim também. Então, eu respondo. Eu não me percebo de forma plena como a luz do mundo, como uma divindade. Então, eu não me vejo como Jesus me vê. Eu vivo numa condição que o yoga chama de avidya, quer dizer ignorância. Ignorância em relação à minha verdadeira identidade. Nesse instante, eu ainda me identifico muito com esse corpo e com as características psicológicas dessa personalidade. A prática espiritual vai nos ajudar justamente nesse processo de autoconhecimento. Nesse sentido, autoconhecimento e desilusão são quase sinônimos, porque para me autoconhecer eu tenho que me desiludir, eu tenho que deixar de me identificar com esse corpo e com essa mente, eu tenho que me desapegar disso, para que eu possa
me recordar de quem eu verdadeiramente sou. Então, é nesse sentido que nós estamos buscando, né, aprofundar a nossa visão espiritual. O ensinamento que eu vou compartilhar com vocês diz respeito exclusivamente a isso. Ah, mas nós estamos num grupo de estudos, né, de medicina, espiritualidade, está ligado à saúde. Na prece da nossa querida Leila, ela já intuiu, talvez, a ideia da palestra de hoje. No yoga, assim como também em outras tradições, a gente aprende que a raiz de todo o sofrimento é a ignorância espiritual, é a desconexão com o divino, com o sagrado, com a essência. No caso, passou um gatinho atrás de mim, ainda agora, o pitoco. No caso dos reinos animal, vegetal e mineral, não há consciência espiritual, mas a total conexão com a essência espiritual. Tudo funciona de acordo com as leis espirituais. Quando surge o ser humano, que vai se caracterizar pela mente pensante, há a possibilidade da consciência espiritual, mas na inconsciência espiritual, a partir do momento que essa mente pode fazer escolhas que vão em direção diferente a, do que seria a ação essencial, nessa inconsciência, a partir dessa inconsciência surge o sofrimento. Então, nós precisamos, nós devemos despertar consciência espiritual. Então, é nesse sentido que a gente busca aprofundar a nossa visão espiritual.